Vamos ler a palavra do Senhor, Marcos capítulo 4, verso 35 até o verso número 41. E o tema que eu quero sugerir aos irmãos nessa nossa meditação, baseado nesse tema, nesse texto, é Jesus no controle. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outro barco o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo que estava a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é, não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de poder ministrar a Tua palavra e também receber a Tua palavra. E que ela, Deus, faça o que apraz ao Teu coração. Essa palavra não é minha, mas ela é Tua. E, ó Deus, os que aqui estão, eles não são meus, mas também são Teus. Que, ó Deus, que o Senhor faça sobre os Teus corações, ó Deus, a Tua vontade. Ó Deus, abençoe. E assim, ó Pai, enche da Tua palavra e da Tua resposta sobre cada um. Assim nós oramos, crendo, Deus, na ação do Senhor, que já é real neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus no controle. Esse é o tema que eu quero sugerir. Eu sei que o Espírito Santo, ele ministra de forma muito particular aos corações. Talvez você já tenha lido esse texto, o Senhor já tenha ministrado, ou até mesmo agora, nessa leitura, o Senhor já trouxe ao seu coração uma direção, que eu sei que você não está aqui apenas para ouvir a minha voz, mas está aqui para ouvir, nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. E Ele já tem falado aos corações, Ele fala de forma muito particular. Mas a direção que Ele nos dá, a gente pensar um pouco baseado nesse texto que lemos. Isso vai falar sobre aquilo que muitas vezes nós passamos, né? Passamos nos dias, os momentos, as situações que nós enfrentamos, e a sensação que temos em determinados momentos é que parece que Deus, ele vira as costas, né, na nossa vida, e parece que tudo vai sucumbir em meio a um temporal que às vezes se levanta de uma hora para outra, né? Como parece que tudo está bem, e de repente, né, começa um vento, e aquele vento ele começa a tomar uma determinada força maior, e começa de repente a causar medo, e aí a força da água, enfim, imagina aquela situação, essa situação vivida por aqueles homens naquela ocasião, em que quando entraram naquele barco, né, o tempo estava aberto, o tempo estava favorável, porque o texto diz que levantou-se grande temporal, né, quando eles já tinham entrado. Então, no início daquela navegação, Jesus não colocou em situação em que talvez eles tivessem que entrar como que para provar Deus, não. Eles iniciaram uma navegação, né, uma passagem para o outro lado daquele lago, quando o tempo estava aberto, mas em meio àquela travessia, levantou-se uma tempestade. A tempestade, ela se levanta e ela assusta, e até parece que Deus está longe. E é interessante que esse texto, que já lemos muitas vezes, é muito conhecido, ele é tema de cânticos de corinho que nós ensinamos para as crianças, né? Não sei se você já cantou, ou se você já ensinou, você já ouviu, mas tem uma musiquinha, as professoras, as irmãs, irmãos aqui vão lembrar muito bem aquele cântico, aquele corinho que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Quer dizer, o temporal, ele se levanta,
até mesmo com Cristo no barco, mas a tempestade se levanta, assusta e parece que Deus está longe, parece que no momento da tempestade, Deus saiu do barco. Como Ele tem poder para andar sobre as águas, a sensação, e às vezes vem aquela tribulação com aquele pensamento, dizendo, acho que Jesus ele foi embora, Ele andou sobre as águas, Ele correu, está te esperando lá do outro lado, e na verdade não é isso, né? Deus não está longe, né? Pode até parecer ser o fim, e essa foi a sensação daqueles homens, acredito sim, foi a sensação daqueles discípulos dentro daquele barco. E às vezes a sensação, ela é tão tenebrosa, toma uma dimensão tão grande, uma cegueira, né, uma perda de uma visão, que nós esquecemos que junto conosco naquela embarcação, ou na caminhada da vida, na promessa que Ele nos deu, né, não porque nós somos bons, mas porque Ele prometeu, dizendo assim, estarei convosco todos os dias de sol, né, aqueles dias de praia, os dias de lazer, os dias de descanso, os dias agradáveis, mas também os dias difíceis. Mas o grande problema é que as tribulações, elas roubam de nós, né, essa visão, perdemos a visão. O texto fala que enquanto Jesus dormia na polpa, eles lutavam com os remos, tentando fugir da tempestade, e na verdade essa tem sido a nossa característica também, né? Nós temos agido desta forma, quantas vezes, com Jesus no barco, com Jesus na nossa vida, com Jesus como Senhor do nosso lar, nós entregamos, Senhor, reina, e eu não tenho dúvida nenhuma que você já tenha feito isso, você já tem entregue, você entregou já a sua casa ao Senhor, mas quando bate uma tempestade, né, aí eu deixo Jesus de lado, né, até mesmo trato como alguém que talvez não possa resolver nada, e aí eu pego o remo, como aqueles, né, que estavam naquele barco, como se eu estivesse numa embarcação, e começo com a minha força, né, lutar contra aquelas ondas, e assim foram, a tentativa de fugir, mas o esforço daqueles homens tornou-se inútil. O perigo de naufrágio tornava cada vez mais eminente. E é isso que acontece quando nós tentamos lutar com as nossas próprias forças, vencer as ondas que levantam sobre nós, né, levantam sobre a nossa vida, sendo que elas são muito maiores, muito mais poderosas do que nós. E aí lembramos daquele hino, né, sossegai, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, né, o céu se encobre de trevas, não temos um Salvador. Quer dizer, além de eu enxergar o volume, o tamanho, a altura, a força, aí vem ainda uma linguagem, né, de totalmente estar vazio do Senhor, né, de incredulidade. Não temos um Salvador. De repente eles acabaram lembrando, né, achando que aquilo dali era um eminente naufrágio, eles esqueceram que Jesus estava com eles no barco. E nós às vezes esquecemos, né? As ondas eram tão grandes que cobriam o barco, causando inundação. O texto fala que a ponto que ele estava enchendo. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de navegar em mar aberto, em mar, né, longe, fazendo aquelas viagens. Fico pensando, só vi por filmes, né, e navegação, da travessia de lago eu já fiz, já dá aquela sensação ruim quando balança, imagina em meio a todas aquelas ondas, não só o balanço normal das águas, mas quando se levanta uma grande tempestade. Isso acontece na nossa vida, quase que sempre somos assolados, porque Jesus não nos enganou, nós estamos sujeitos a isso, estamos sujeitos a de repente a ondas se levantarem contra nós. Mas, na verdade, nós não podemos perder a visão, né, como aqueles homens perderam. Aqueles homens experimentaram algo muito forte, tenebroso, mas com toda certeza marcou os seus corações para sempre. Foi a experiência do cuidado, aquela experiência deles poderem voltar os olhos e lembrarem, mesmo que em meio a toda aquela circunstância de incredulidade, eles lembraram e eles recorreram ao Senhor. Mas esse texto tem algo a nos ensinar. Jesus ele vai confirmar, né, que Ele está no controle, e é difícil para o coração do homem entender
e isso ser impresso, ser gravado no nosso coração. O que nós vemos como entendimento e aprendizado nesse texto é que nós precisamos deixar que esse ensinamento seja impresso no nosso coração, seja o primeiro recurso. O grande problema é que os homens, muitas vezes, eles buscam Jesus como o último recurso. Se esses homens buscassem o Senhor naquele primeiro momento, com certeza, muitas das angústias, eu acredito que esse texto seria escrito e trazido a nós de forma diferente. E de repente eles estavam passando e levantou-se grande tempestade, mas aqueles homens, depois de terem experimentado o que o Senhor fez na multiplicação daqueles pães e peixes, crendo, cheios do poder, eles recorreram a Jesus, dizendo: Senhor, levanta uma grande tempestade. E assim Jesus vai e acalma a tempestade. E aí Jesus fala: isso, vocês continuem crendo. Mas a resposta que nós temos aqui, da atitude daqueles homens, é que eles se tornaram primeiro incrédulos. E escolheram Jesus como o seu último recurso. É difícil isso, queridos. Não basta dizer que Jesus está no controle. É preciso viver. A confiança gera segurança de uma vida sustentada por Ele. Aqueles homens não experimentaram isso. Eles vão nos ensinar acerca disso, do que é Jesus no controle, o que nós precisamos saber, aprender sobre Jesus no controle da nossa vida. Eu não sei quais ondas, quais as dificuldades que você tem passado, mas esse texto vai nos ensinar acerca disso. Jesus quer nos ensinar o que é Jesus no controle. E eu quero apresentar 3 importantes características que o texto nos ensina. E olha só a primeira, queridos, versículo 35 a 37. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam no barco, e outro barco seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Queridos, Jesus no controle vai nos ensinar que é preciso entender que nós temos um destino já definido em Jesus. Jesus no controle da nossa vida nos leva a entender que é certo que nós temos esse destino definido por Ele. Quando Ele está no controle, nós temos isso. Eu tenho, você tem o destino que já foi definido por Ele. Obedecer a ordem de Jesus, de passar à frente e segui-lo, não significa que tudo tem que dar certo, mas na verdade nós já temos um destino a chegar. Jesus não falou para aqueles homens: olha, vamos logo, que está levando grande tempestade. Ou então Jesus falou assim: vamos logo, não vamos passar por grandes problemas, vamos logo, ou talvez não vamos. Jesus chegou para ele e falou assim: passemos para o outro lado. Jesus estabeleceu já um lugar certo, estabeleceu um destino. Algo ruim durante esse processo aconteceu. E nós temos que entender que durante os processos da nossa vida, da caminhada, do dia a dia, dos meses, do ano, nos relacionamentos nós vamos enfrentar alguns momentos ruins. Mas o que muitas vezes nós apegamos são esses momentos ruins, essas coisas difíceis, ruins, que nós temos que superar, que nos leva a nos aproximar mais e depender mais do Senhor. E nós acabamos esquecendo que Ele já tem para nós um destino certo. Algo certo. Podemos ser surpreendidos com situações que até nos abalam. Mas Jesus, Ele disse: vamos para o outro lado. Às vezes você já tentou caminhar, talvez seja a segunda, a terceira, a quarta vez, mas sempre em meio a esse início ou reinício, algo acontece de ruim e você para, e você desiste, porque você tira os olhos, você esquece que o Senhor tem para você um destino certo, ter um destino em Jesus, um destino definido por Ele. É o que nos ensina quando nós entendemos que Jesus está no controle da nossa vida.
Não são as circunstâncias, não é aquilo que se levanta, o grande temporal, o vento que sopra, as ondas que se arremessam contra nós, mas é o destino do Senhor que deve fazer a diferença. E nós vemos muitas pessoas à beira do caminho, paradas, um dia dizendo: eu já tive experiência, eu já experimentei isso, experimentei aquilo, mas tiraram os olhos do alvo, do projeto que Deus tinha, e olharam para as ondas, e por isso pereceram. Ah, queridos, aceitar o convite de passar para o outro lado significa andar com Jesus e conhecer o ambiente que Jesus vive e Ele age. Às vezes nós queremos passar para o outro lado, mas não queremos conhecer ao Senhor. E para passar para o outro lado, nós começamos nesse processo a conhecer quem está no controle da nossa vida. Na verdade, o passar para o outro lado com Jesus implica em dar o controle da vida a Ele. Saber que Ele sabe qual é o melhor caminho, o destino para nós. Estando com Jesus é inevitável que haja contratempos. Eu não vou dizer para você que você não vai enfrentar algum tipo de contratempo. Mas, querido, é certo a vitória. E Jesus não nos engana, Ele nos ensina. Antes dele ser levado à cruz, uma das suas preocupações, dos seus ensinamentos, naquele período, naquelas horas que antecedeu, quando ele, como se ele estivesse revisando. Sabe quando o aluno ele pega uma matéria, ele vai ter uma prova logo à frente, e aí ele começa a revisar toda a matéria que ele estudou. Jesus pega aqueles capítulos de João, o Evangelho de João vai falar o capítulo 13, depois da metade do capítulo 13, até o capítulo de número 17, quando nós vemos a oração de Jesus. Jesus era como se ele estivesse recapitulando a base, ou talvez as partes principais da vida cristã. E dentro desse tempo de ensinamento, no capítulo 16, no verso 33, ele reprisa o seguinte, dizendo assim: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando ele fala isso, ele está dizendo que somente ele venceu, mas nele nós venceremos. Então, queridos, Jesus no controle nos ensina isso. E aqui Jesus nos lembra que o destino foi definido por Ele, e se nós estivermos com a nossa vida ligada nele, nós vamos alcançar o que Ele determinou para a nossa vida. Amém? E não somente isso, mas o texto continua nos ensinando no versículo 38 e 39, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro, e eles desesperaram, e lhes disseram, despertando: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande mudança. Nós aprendemos que quando Jesus está no controle, quando Ele é o controle de todas as coisas, nós precisamos nos assegurar em Jesus, diante de todas as tormentas da vida. Quando eu entendo que Ele está no controle, eu sou chamado a me assegurar, a estar seguro diante de todas as tormentas da vida. Ah, queridos, qual tem sido a nossa atitude diante das tormentas? Posso imaginar Jesus sendo subitamente acordado por aqueles homens, ou talvez não sendo mais reconhecido como Senhor na reverência, porque era um tempo de inquietação, e o homem andando muitas vezes inquieto, ele perde até mesmo o seu comportamento correto de agir e de falar, torna estúpido, torna agressivo. Imaginem que aqueles homens, eles chegaram de forma dura, não que Jesus fosse alguém melindroso, mas o desrespeito. Eu quero entrar nessa área do desrespeito, dele como mestre, como Senhor. E o texto fala que eles acordaram, eles vieram de forma, despertando de forma como que desesperadora, como que acusando, porque Jesus tinha chamado
para atravessar, colocando a culpa, talvez entre eles tivessem lançado sorte somente no olhar, o texto não fala, mas nós estamos aqui porque Ele nos chamou para passar. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim, que elas tiram os olhos do Senhor, e elas começam a colocar e eleger o Senhor como problema, e nós vemos pessoas dizendo, olha, desde o tempo em que eu entrei nessa igreja, desde o tempo que eu fiz isso, desde o tempo que eu comecei a caminhar, e o diabo começa a colocar palavras na boca dela, assim como aqueles homens, a atitude deles talvez não seja diferente. Eles chegam para Jesus e falam, e agora? Você não vai se importar que a gente pereça aqui, morra, em meio a essa tempestade? Muitas vezes, diante das tribulações, nós agimos como incrédulos, como se nunca tivéssemos ouvido o que Jesus já nos ensinou, ou talvez esquecemos, é como que passasse uma borracha, derramasse na nossa cabeça aquela doença de amnésia, e se esquece de tudo, a incredulidade. E aqueles homens começaram assim, a serem consumidos pelo medo, não sabendo o que fazer, nem a quem recorrer, e eles esquecem quem era aquele que estava ali, que já tinha realmente tido experiências, e não somente ali daquele momento, mas na que passou recentemente, as outras que eles já tinham ensinado, e eles já tinham aprendido, a convocação, o porquê que eles estavam ali. E às vezes nós esquecemos o porquê que nós estamos com o Senhor. E se nós estamos com o Senhor é porque um dia Ele nos chamou, e se Ele nos chamou é porque Ele nos atraiu, e se Ele nos atraiu é porque Ele mudou a nossa história, é porque Ele marcou o nosso coração, é porque de alguma maneira nós cremos, e Ele provou que Ele é Senhor, e tudo isso é arrancado de forma dura, brutal. Satanás arranca através da incredulidade, mas ele não usa outra mão a não ser a nossa, dizendo, joga fora, tudo isso não presta. E de repente ele coloca de novo toda aquela bagagem do homem velho. Por quê, queridos? Por que tudo isso? Porque nós deixamos de entregar o controle da nossa vida ao Senhor, e por isso nós não estamos mais seguros. As tormentas começam a fazer diferença na nossa vida, e às vezes a sensação é essa, que Deus não nos ouve, não nos interessa por nossa súplica, e Ele não deseja mais nos salvar. Tudo isso, por quê? Porque nós esquecemos que Ele está no controle. Esquecemos que Ele é poderoso. Esquecemos que Ele não nos colocou num labirinto, e Ele está como que talvez assistindo na sua tela, dizendo, eu quero ver até onde eles vão, e eles vão perecer. Não é isso, querido. Ele está conosco. O texto mostra que Jesus estava com eles, e a resposta de Jesus àqueles discípulos foi repreender o vento e o mar. Jesus poderia primeiro ter repreendido a eles, e na verdade o que nós muitas vezes precisamos repreender é o nosso coração. Mas Jesus vai mostrar novamente àqueles homens que Ele estava no controle, que eles deveriam entender, voltar novamente a entender que o controle é e sempre esteve nas mãos do Senhor. A Ele pertence todo o poder, e aí Jesus levanta, em meio todo, talvez aquele questionamento, como se fosse alguém irreverente, alguém que não se preocupasse, alguém que não ligasse, alguém que estivesse alheio às dificuldades, às perturbações, às angústias que estão vindo devido às situações naturais, da natureza, e Ele levanta, entendendo a necessidade daqueles homens, e Ele começa a repreender o vento, começa a repreender o mar, e traz de volta a paz, traz a bonança. O texto fala, repreendeu o vento, disse ao mar, acalma-te, emudece, e o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Os discípulos achavam que o mestre estava dormindo, mas o mestre não estava dormindo, na verdade ele precisava que desse oportunidade para ele agir. E muitas vezes, amados, nós não estamos seguros, nós estamos distante do Senhor. Nós estamos com o nosso coração guardado no Senhor, nós estamos longe do Senhor. As tribulações nos levam longe do Senhor, e por isso nós impedimos, o nosso distanciamento impede do Senhor agir. No momento que aqueles homens chegaram e eles convocaram, eles suplicaram mesmo de forma errada, talvez questionando, Jesus levanta, entende que era a hora dele. E ele mais uma vez mostra àqueles homens que eles precisam estar seguros nele, porque nenhuma tempestade pode vencê-los. Nós encontramos pessoas nesse tempo que facilmente esquecem
É como se fosse aquele disjuntor de liga e desliga. Querido, em Jesus você não precisa de disjuntor para desligar. A ligação tem que ser direta. Tem que ser direta com o Senhor. Esse recurso o diabo que coloca na sua vida, porque de repente ele usa desse mecanismo para você apagar tudo aquilo que você sabe do Senhor. Tudo aquilo que Ele pode fazer, e de repente nós encontramos pessoas no apagão total, porque alguém passou lá naquele disjuntor, e desligou, e de repente ele se encontra sem saber o que fazer, e a sua boca volta novamente a espraguejar, a murmurar, a questionar. Aqueles homens estavam assim. Jesus não estava dormindo, na verdade o que ele precisava era acordar aqueles corações que estavam em trevas. Muitos corações andam em trevas. Jesus estava atento, Ele continua atento, Ele sabe qual é a sua dor, Ele sabe qual é a sua dificuldade, o que você tem passado, mas o grande problema é que muitas vezes nós estamos seguros, cantamos, esquecemos, temos que declarar a cada tempo, como diz o hino, segurança, seguro estou, não temo o temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, que em seu poder me conduz. Ah, queridos, será que nós temos tido essa segurança de estar em Jesus, de estar com Ele? Quando eu entendo que Jesus precisa estar no controle, estar Jesus no controle da nossa vida, de tudo, é estar seguro que Ele está acima de toda e qualquer tempestade na nossa vida. Jesus não estava dormindo, Jesus estava atento. Jesus não está dormindo para aquilo que hoje você tem passado. Jesus está atento. O que você precisa é chamá-lo, convocá-lo, depender e falar: Senhor, o controle de tudo está em suas mãos. Talvez você tenha vivido situações muito difíceis e ruins, mas você precisa deixar de murmurar, deixar de olhar para o tamanho dessa tempestade, desse vento, de toda a situação, do vento contrário, e ir até o Senhor. Ele está contigo. Jesus estava ali com eles, estava na polpa, estava ali, eles precisavam ir até Jesus, mas eles resolveram fazer conforme as suas forças, e por isso passaram por grande tribulação. Querido, terceiro e último, que o texto nos ensina, versículo 40, 41, então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Jesus, no controle, vai nos ensinar, querido, que a fé deve estar no sobrenatural de Jesus. Mas, pastor, existe um que não seja sobrenatural? Natural? Sim, tem gente que fala que está crendo em Jesus, mas na verdade a sua fé está no âmbito natural. É um Jesus da história, é um Jesus dos contos, um Jesus histórico que viveu um tempo atrás, um homem lá, filho de José. Tem história de Jesus narrada aí, né, entre o povo judeu. A história conta, filho de um carpinteiro, sim, não foi tirado das prateleiras, mas eles só conhecem isso, mais do que isso, não experimentaram. E na verdade, querido, quando nós entendemos que Jesus precisa estar no controle, nós vamos entender a diferença através desses dois tipos de fé: natural e aquilo que é sobrenatural. A fé natural é aquela que depende de evidências. Por exemplo, a pessoa que planta arroz, ela vai colher arroz. Se ela plantar feijão, ela vai colher feijão. Não é verdade? Ela vai colher, e isso é natural. Além de depender das evidências, também depende daquilo que é lógico. A fé natural é aquilo que é lógico. Exemplo, 2 mais 2 são 4. Não, eu quero ter um número maior, 2 vezes maior, então vou somar. Vai dar 4, não vou ter 5. Isso é algo, é uma evidência lógica, né? É algo totalmente natural, né? Jamais será 5. 2 mais 2 é 4, não vai ser 5. Mas quando nós olhamos para aquilo que é sobrenatural, não vai depender de evidências nem da lógica, está baseado na palavra de Deus. E ela leva a pessoa a depender exclusivamente de Jesus.
Não é aquilo que qualquer homem natural faz, ou qualquer homem natural depende, não, é aquilo que o homem natural não consegue fazer. Aquilo que está acima da nossa força, aquilo que está acima da lógica, como que alguém, em meio à tempestade daquela que Paulo passa, quando ele estava indo, sendo levado a Roma, no capítulo 27, e aquela embarcação toda pereceu, e todos estavam apavorados, eram muitos homens, o capitão da guarda tinha resolvido no coração matar aqueles prisioneiros, porque era rígida. Se algum daqueles até mesmo sumissem, escapasse, não fosse levado para ser preso, como estava sendo levado para Roma, ele colocaria em risco a sua própria vida. Não vê o caso do carcereiro no capítulo 16, quando teve aquele terremoto e de repente ele acorda, vê os cárceres abalados, e ele começa a pensar em tirar sua vida. Pronto, todo mundo fugiu, e ele quer tirar sua vida, e Paulo fala: ei, não faça nada, todos nós estamos aqui. E ele fala: o que eu posso fazer para ser salvo? Ser salvo, ele e a família dele, da fúria do imperador de Roma, da lei dura. E Paulo fala: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Assim era aquele comandante, aquele capitão. Mas Paulo também, naquele momento em que ele estava sendo levado para Roma, ele fala: olha, eu peço que vocês tenham força, se alimentem, tenham fé, porque o Deus a quem eu sirvo, essa noite enviou um anjo e falou para mim o seguinte: que você não vai perecer, e ninguém está com você, somente a embarcação. 14 dias à deriva, sem ver a luz do sol, sendo jogado de um lado para o outro. Eles foram dar numa ilha, longe, não sabia onde estavam. Somente uma fé sobrenatural. E Paulo, não somente para ele, querido, mas quando nós temos essa fé, serve tanto para nós como para aqueles que estão à nossa volta. Paulo começa a trazer força ao coração daqueles homens, convence aqueles homens, o capitão do navio, o capitão da guarda, a ficarem tranquilos, esperarem realmente o salvamento do Senhor. E foi o que aconteceu. Essa é uma fé sobrenatural. O Senhor espera, na nossa parte, uma fé suficiente para mover o sobrenatural, porque sois assim tímidos. Jesus está dizendo àqueles homens: se vocês ainda estão tímidos, e é interessante que essa palavra ela nos leva a entender numa lista que fala daqueles que serão condenados e não terão parte na Nova Jerusalém, na eternidade com o Pai. Ficarão de fora os tímidos, aqueles homens que muitas vezes agem sem fé, sem acreditar, têm muitas vezes um costume de participar de uma reunião, de outra, mas eles não atravessaram e não experimentaram o que é viver na dependência do Senhor. Aqueles homens estavam ali, entre eles alguns que conheciam aquela embarcação, porque conheciam aquele lugar, que eram pescadores, mas aqueles homens estavam começando a experimentar e a ter uma maravilhosa experiência com o Senhor, sobre o que é depender de Deus. E para isso era preciso passar pela lição da fé sobrenatural. Jesus os chama de tímidos. Eles ficaram maravilhados. É como se eles estivessem conhecendo, e na verdade eu acredito que eles estavam conhecendo a Jesus. Uma coisa, irmãos, é quando você ouve um testemunho, como o que aconteceu com a Alessandra. Mas eu tenho certeza que aquilo que foi maravilhoso no meu coração, foi muito maior ainda no coração dela, porque ela experimentou. E às vezes nós conhecemos um Deus que agiu na vida do fulano, do ciclano, do beltrano, mas Ele nunca agiu na nossa vida. Mas por quê? Porque às vezes eu não deixei, eu não permiti, eu não me entreguei, eu não permiti que Ele realmente agisse. Talvez naquele dia, no domingo, há 2 domingos atrás, a Alessandra pudesse falar assim: pastor, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir embora, está tarde, eu tenho que atravessar a cidade, eu estou sozinha, estou com a minha filha. E ela fosse embora. Mas ela escolheu obedecer e esperar. E hoje ela contou um testemunho dizendo: a minha mão está com os movimentos sendo restaurados. Querido, aqueles homens, eles conheciam um Jesus que tinha multiplicado pão e tinha multiplicado aqueles peixes, mas aquilo serviu para aquela multidão, não tinha servido para eles. Mas de repente Jesus os leva agora
para cada um ter uma experiência pessoal com Ele, entender quem era aquele Jesus. Para isso nós entendemos que quando Jesus está no controle, Ele vai nos levar a experimentar uma fé sobrenatural, uma fé que vai marcar. A fé que Jesus questiona que aqueles homens não tinham, era justamente aquela de deixar de olhar para as circunstâncias, para as adversidades, para as opiniões, para os temores da vida. A fé natural, aquela que exige a evidência, aquela que exige as coisas naturais. Não, mas isso é evidente, ou isso é lógico, isso não é fé. Tem gente que enche as igrejas, mas elas não entenderam, não experimentaram o que é depender do Senhor. Por conta disso, muitos acabam retendo o que é do Senhor, não entregam totalmente, entregam parcialmente, tanto as suas vidas, como o tempo para o ministério, como finanças e tudo mais. Não dependeram do Senhor. Que daqueles homens foram chamados, não havia mais como, ou eles acreditavam ou não, e de repente o Senhor apresenta a eles, dizendo: por que sois tímidos? Como é? Vocês não têm fé. Vocês não acreditam que eu posso conduzir a vida de vocês? Querido, é a fé que vai nos levar a chegar do outro lado. É a fé, mas uma fé sobrenatural. É a fé realmente no Senhor, que Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, que vai nos levar a experimentar o extraordinário de Deus. Eu falo isso não é porque Ele quer te cobrir de ouro, é porque Ele quer que você o enxergue, como aqueles homens enxergaram, dizendo: nós estamos maravilhados aqui, porque quem é esse, que até o vento e o mar lhes obedece? É o Senhor Todo-Poderoso. Querido, eu quero finalizar contigo nessa meditação, e eu quero te chamar agora a essa conclusão. Jesus, Ele está no controle da sua vida, é Ele que tem governado o seu coração, é Ele que tem reinado de forma completa em seu coração. Às vezes nós falamos que Ele reina, às vezes falamos que Ele é Senhor, mas quais experiências que realmente marcam e têm marcado a sua vida? Eu quero concluir com você dizendo que aqueles homens, eles experimentaram algo muito forte, mas com toda certeza marcou os corações, que para sempre tornou uma experiência desse cuidado de Jesus. Jesus no controle da nossa vida, nós entendemos algo que marca, é que o cuidado dEle é algo que nos surpreende. Jamais aqueles homens poderiam talvez imaginar. Eles iam esperar que Jesus fosse para cima, pedisse um remo e começasse a remar. Jesus até poderia ter feito isso, mas aquele era o tempo de Jesus entrar como o Senhor e Salvador. E aí Jesus levanta e faz aquilo que Ele ensinou aqueles homens. Muitas vezes Jesus, Ele faz na nossa frente, para nos ensinar a ter autoridade sobre aquelas circunstâncias, que muitas vezes levantam para nos roubar da presença dEle, e Ele repreende, e Ele exorta, e Ele traz de volta a paz. Quantas vezes você tem vivido tempos de tormenta, semanas e semanas de tormenta, porque você não consegue crer que Jesus pode acalmar e repreender e desfazer essa tempestade. Queridos, é tempo de você entregar o controle da sua vida. Vai ter momento em que somente o Senhor vai agir, mas Ele já está nos ensinando, a partir da nossa vida, como servos dEle, também a agir. Que o Senhor venha trazer certeza, confiança no seu coração, aquela confiança de você saber que Ele pode fazer, mas que você precisa permitir essa entrega, esse derramar, de que o destino que Ele tem para você é certo. É interessante quando nós vemos a experiência do chamado de Josué, na verdade o despertar de Josué.
que ele já sabia do chamado, que ele seria o substituto de Moisés. Mas em meio a toda aquela responsabilidade, nós vemos como que Josué querendo recuar. Ele sabia o que tinha pela frente. E aí o Senhor o chama e diz: Josué, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela dia e noite, para que faça tudo quanto nela está escrito. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E assim prudentemente te conduzirás. Essa figura que foi apresentada a Josué, o livro da lei, que ele deveria atentar, que deveria obedecer, e que ele não deveria desviar, tentar melhorar, nem indo para a direita, nem indo para a esquerda, mas ser fiel, obediente àquilo, é Jesus. É a lei, é o verbo que se fez carne hoje e habitou entre nós. E vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e Ele é a verdade, é nele que nós temos que confiar. O porquê que as pessoas, elas até querem, mas elas duvidam da palavra do Senhor, que é o próprio Jesus. Que Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele seja o Senhor do seu coração, que Ele seja o dono do seu coração, que o controle total, a condução, a direção, a primeira palavra do dia, a palavra que você vai dar como resposta para alguém, seja alguém que te feriu, alguém que te traiu, venha do Senhor, venha do trono, tenha certeza que Ele está no controle da sua vida. Assim, querido, você sabe que Ele tem um destino certo para nós, que a sua segurança em meio a tempestades que se levantar na vida, você vai conseguir vencer nele, e que a autoridade de uma fé sobrenatural vai te fazer experimentar coisas grandes e insondáveis. Amém? Eu te convido a orar, a dobrar a sua cabeça e colocar diante do Senhor o seu coração. Talvez você, em algum momento dessa semana, desse mês, você tirou os olhos do Senhor. Talvez em algum momento neste ano você tentou e você tirou os olhos do Senhor, mas hoje o Senhor te chama a você voltar os olhos a Ele. Talvez você não sabia o porquê como resolver essa tormenta, essa tempestade, e hoje o Senhor te ensina. Hoje Ele nos ensina. Basta você confiar. Confia que Jesus está no controle. É muito difícil para o coração humano. No entanto, o resultado dessa confiança nos garante uma marcante experiência que vai nos perdurar, ou vai perdurar em nós para toda a vida. Toda a vida.